Olá, bom dia. De 1 a 5, que nota você dá para a cidade onde você mora? Considere os serviços públicos de saúde, a qualidade das escolas municipais, a infraestrutura, o meio ambiente, a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico. Essa é a parte visível da gestão pública, né? É o que o cidadão vê. Mas o que ocorre lá nos bastidores das prefeituras, na administração longe dos olhos dos moradores, também é importante. A eficiência fiscal. É ela que garante que as cidades funcionem. É preciso controlar gastos e gerar receita. E tem a governança, que são as responsabilidades de prefeitos, secretários e servidores. Há regras claras sobre o que deve ou não ser feito. A boa notícia é que qualquer município pode evoluir e garantir mais qualidade de vida aos seus cidadãos e sem fazer dívidas. Para isso, os prefeitos precisam investir em gestão. O setor público precisa de aprender a cuidar dos centavos e prestar contas de tudo aquilo que foi investido. O recurso sempre vai ser escasso, nunca vai ser suficiente para atender todas as demandas. Então, naquilo que você faz, você tem que ser o melhor possível. Recebemos a prefeitura com 60 milhões em dívidas. O foco em governança e transparência sempre foi um compromisso desta gestão. Nossa equipe visitou os bastidores da Prefeitura de Itabirito para entender a revolução que transformou a gestão do município mineiro desde o primeiro mandato do prefeito Orlando Caldeira, iniciado em 2019 e encerrado em dezembro de 2024. Aqui a gente consegue tudo em um lugar só. Eu adoro vir aqui porque é um lugar que eu me sinto se eu estivesse em casa. A minha meta é chegar a 60 atendimentos por dia. Fica um sentimento, evidentemente, de um dever cumprido. Nós pensamos no presente e estamos olhando o futuro. Nossa primeira parada será o posto de saúde de Portões, que fica longe da área central da cidade. Itabirito tem mais de 500 quilômetros de extensão e é maior do que a capital. A prefeitura sempre teve dificuldades para levar os serviços essenciais às regiões mais remotas, mas essa realidade vem mudando nos últimos anos. Débora está chegando à unidade de saúde para dar mais um passo no tratamento do filho Guilherme. A dona de casa não precisa mais ir longe para ter acesso a serviços de saúde. Ela vem a pé à UBS Portões, inaugurada em novembro de 2024. Como é que é trazer o Guilherme assim mais perto de casa? É muito melhor porque o atendimento é mais complexo e mais prático para poder a gente estar vindo. Prédio novinho, instalações completas. A unidade vai atender cerca de 3.000 moradores de pelo menos 10 bairros. Aqui você vai ter acesso a um atendimento de melhor qualidade? Sim. Antes as coisas eram muito mais atrasadas e a gente acabava que exame, essas coisas, demoravam mais de 3 meses para poder sair. Aqui a gente consegue tudo em um lugar só. Ele está precisando de psicólogo, psiquiatra, médicos mais especializados. O diagnóstico veio de uma junta de especialistas da rede pública de Itabirito. Guilherme tem o transtorno do espectro autista. A gente fica mais ciente e sabe como cuidar e tratar dele. Antes a gente ficava imaginando coisas, vai saber como tratar, como cuidar e dar seguimento a todos os acompanhamentos que for necessário para ele. Quando chegou a este posto de saúde de Itabirito, Cleide nunca imaginou o atendimento que receberia. Eu vim com uma ferida exposta e aqui, eles me acolheram, fiz uma bateria de exames. De fato, os materiais de apoio parecem bem completos nesta unidade. Não falta material para você trabalhar aqui no dia a dia? Não, não falta. Com toda a sua experiência na área de saúde pública, é comum essa estrutura aqui? Não, não é comum.
O que a gente precisa aqui, faz o pedido e se tiver na possibilidade eles mandam pra gente. Sob os cuidados da Valéria, cada sessão deixa a Cleide mais perto da cura. A dona de casa começou a se tratar em outra cidade, mas lá não deu certo. Tá faltando acabar de cicatrizar e fechar e eu dar tchau para essa turma aqui. Mas enquanto o tchau não vem, Cleide vai seguindo o tratamento à risca e ainda leva para casa o kit para trocar os curativos até a próxima sessão. O que for usado aqui comigo, no curativo, a gente disponibiliza para ele levar. Mas nem todas as soluções passam pelo departamento de compras. Aqui nesta sala, o jeitinho carinhoso da técnica de enfermagem incrementa o tratamento dos pacientes de uma maneira inusitada. O jeitinho da Valéria para atender? Nossa, é um amor de pessoa, né? Coloca uma musiquinha para mim. Essa história da musiquinha, quem teve essa ideia? A ideia é minha. Para o paciente ficar bem tranquilinho e não ficar tenso, com medo do que vai ser feito nele. Eu adoro vir aqui porque é um lugar que eu me sinto se eu estivesse em casa. A mesma sensação de aconchego tem os trabalhadores do posto de saúde. Uma unidade com tudo novinho, né? Tudo muito bonito, né? A unidade toda climatizada, dá um conforto maior. A gente trabalha com muito gosto. Simone está na Prefeitura de Itabirito há mais de 10 anos e conta com satisfação que a nova unidade básica resolve um problema antigo da cidade, atendendo moradores de baixa renda que estão na periferia. Populações carentes, índices de vulnerabilidade muito alto. Então, assim, às vezes a unidade abre 7, saíam de casa às 5 horas da manhã para conseguir chegar no UBS 7 horas. Foi um ganho, assim, enorme para a população. Ganhos que foram planejados e financeiramente calculados. Como que faz para construir uma unidade como essa, nova, bem estruturada e com essa condição de oferecer um atendimento tão bom para a população? Acima de tudo, precisa de dinheiro, né? E aí, esse dinheiro na prefeitura você vai conseguir com muito planejamento. Saber exatamente o que você vai fazer e, quando tiver o recurso, usar o recurso da melhor forma possível. Zanforlin é da equipe de consultores do ACLA, que começou a atuar em Itabirito há 6 anos. O recurso sempre vai ser escasso, nunca vai ser suficiente para atender todas as demandas. Então, naquilo que você faz, você tem que ser o melhor possível. Você trazer uma unidade dessa aqui, precisa de muito planejamento, pensar o que você vai fazer, porque além de você gastar aqui, né, obviamente investir, você tem que manter toda a estrutura funcionando. E para isso você precisa ter dinheiro. A área da saúde é tão prioritária que está garantida na Constituição Federal, obrigando que 15% do orçamento das prefeituras venha para cá. Esse é o mínimo. Se a prefeitura tem uma gestão mais eficiente, como em Itabirito, esse percentual pode aumentar. Desde 2019, o número de equipes de saúde da família, por exemplo, cresceu 40%. Itabirito é uma exceção e conseguiu virar essa página com gestão a partir de 2019. E o que a gente vê muitas vezes é uma pressa para inaugurar obras, inaugurar uma unidade de base de saúde, e depois você esquece que isso aqui tem que ser mantido e precisa ser bem mantido, né? A população precisa ser bem tratada. Simone é prova de que na gestão profissional a prefeitura consegue ir além do básico e cumprir um papel de excelência. A gente percebe essa gestão, assim, um engajamento muito grande em querer sempre uma melhoria, tanto para o servidor quanto para o paciente. E com um detalhe a mais, nenhum dos 3.200 servidores de Itabirito se sente perdido. Cada um sabe que papel cumprir e que resultado gerar. E se surge alguma dúvida... A gente tem aquele apoio, aquela rede de apoio. E você trabalhar num ambiente desse é tudo de bom. Bem ao lado, ampliando o acesso a políticas públicas e o bem-estar da população, está o CRAS Zeli Caldeira, Centro de Referência de Assistência Social, também inaugurado no final de 2024. A casa de vocês, e vocês se ficam bem. Tânia parece ter nascido para isso. É sorridente, comunicativa, faz de um tudo para os moradores se sentirem bem. Adoro gente. E assim, a minha função, a minha meta é trabalhar com acolhimento, é dar ao povo aquilo que é dele por direito, fazer com que as pessoas se sintam importantes dentro do município. Como o CRAS foi inaugurado há poucos meses, a média diária de atendimentos está em torno de 30, mas em breve... A minha meta é chegar a 60 atendimentos por dia. Como a fama de bons serviços já está se espalhando pela vizinhança, essa meta será fácil de alcançar.
Os servidores estão engajados e têm nas lideranças o apoio e a inspiração para seguirem cumprindo o propósito de cada um dos 3 CRAs de Itabirito. Gleice, você passou por treinamentos que capacitaram você como gestora para que você possa cuidar melhor da sua área de coordenação. O que mais te marcou nesses treinamentos? Foi tão bacana participar porque hoje eu acredito que existe a diferença do que é você ser chefe e do que você ser um líder. Além de você contribuir com a equipe, mais do que isso, é a equipe contribuir com você. Os consultores do Aquila capacitaram centenas de servidores de Itabirito, entre eles a Tânia e a Gleice. A gente gosta de trabalhar, além da parte técnica, do método, também trabalhar o aspecto da liderança, da comunicação, porque é isso que acaba depois fazendo a diferença dentro da equipe, né? Você conseguir transmitir tecnicamente o que precisa ser feito, mas também inspirar as pessoas para que elas façam. A força que mantém esse time unido, segundo a Tânia, é a convicção de que todos os servidores do CRAS defendem o mesmo propósito. Eu vejo nessa gestão um comprometimento muito grande com relação à população. Isso dá muita motivação e nos dá gás para poder estar trabalhando juntos. Essa liderança ela é fundamental para ela conseguir, primeiro, transmitir corretamente qual é a meta de cada uma das equipes, né? E o líder ele é fundamental para ele, primeiro, saber transmitir qual é a meta e também liderar pelo exemplo, né? Atendimento bom é aquele que deixa o morador satisfeito. É ser o caminho mais curto entre as necessidades do cidadão e os direitos dele. Essa equipe hoje do social, ela está mais preparada para assumir todas essas responsabilidades que está trazendo Itabirito, né? Porque Itabirito é uma cidade muito acolhedora e a nossa população, graças a Deus, ela tem uma prefeitura que preocupa com ela. Em 2022 nós passamos por uma grande enchente, onde o governo aportou um valor para cada empresário que teve suas lojas destruídas, suas casas. Ana Carolina e outros comerciantes de Itabirito viveram esse drama em janeiro de 2022. Centenas de moradores e de empreendedores tiveram grandes prejuízos. A união com a prefeitura foi tão forte que dentro de 33 dias, nós já tivemos na nossa conta bancária uma ajuda da prefeitura de R$20 mil para cada comerciante que sofreu com a enchente e R$10 mil para cada morador que sofreu. Isso ajudou a fomentar a economia local, que muitas lojas não fecharam por causa desse recurso. Quem ganha com isso? Todos. Ganha a comunidade, ganha o lojista, ganha o consumidor. Zilda e Ana Carolina marcaram presença neste evento de prestação de contas da gestão 2019-2024 da Prefeitura de Itabirito, que também reuniu boa parte das lideranças da cidade. Nós fizemos um aporte de quase R$16 milhões para poder reerguer a cidade, sem contar no sentido estrutural. E isso tem que ficar marcado na população de Itabirito, porque todos colocaram a mão na lama. Isso é histórico. Histórico também é este evento. Pela primeira vez, a Prefeitura de Itabirito faz um balanço completo na etapa final de 2 mandatos, sob o comando de Orlando Caldeira. Fica um sentimento, evidentemente, de um dever cumprido. Nós pensamos no presente e estamos olhando o futuro. No palco da cerimônia estava o especialista em gestão Raimundo Godoy. Consultores do Aquila integraram uma espécie de força-tarefa com a missão de mudar a gestão do município de Itabirito. O setor público precisa de aprender a cuidar dos centavos e prestar contas de tudo aquilo que foi investido, de onde vieram os recursos e como eles foram investidos para o bem de toda a comunidade. A secretária de Planejamento e Orçamento da Prefeitura de Itabirito fez um balanço da gestão que começou há 6 anos, quando o prefeito Orlando Caldeira e o vice Hélio da Mata foram os vencedores em uma eleição suplementar após a cassação da chapa, que havia sido eleita em 2016. Déficit orçamentário, isso foi o primeiro ponto que nós tivemos que atacar.
Nós recebemos a prefeitura com mais de 60 milhões em dívidas, filas de cirurgias, ausência de vagas em creches e, inclusive, dívidas com a água que era fornecida para os prédios públicos. O diretor-presidente que comandou o SAAI, Serviço Autônomo de Saneamento e Esgoto de Itabirito, nos últimos anos, conta que a autarquia já superou grandes desafios. Nós já cumprimos o marco em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, a gente já está em 90% e esperamos chegar nos próximos 4 anos a 100% de esgoto coletado e tratado. Rogério assumiu a gestão do SAAI em 2019 e se manteve no cargo nos 2 mandatos, comandando vários projetos que levaram água e esgoto a milhares de novas casas de Itabirito. Orlando revolucionou a cidade, né? A cidade mudou para melhor e o SAAI ganhou muito com isso. Inclusive vieram muitos investimentos no município e nós conseguimos melhorar realmente o saneamento da cidade. Orlando Caldeira decidiu se tornar prefeito porque queria mudar muita coisa em Itabirito. A experiência que ele acumulou como gestor de empresas privadas, ele quis aplicar na cidade onde nasceu e cresceu. O que o levou lá atrás a concorrer ao cargo de prefeito? Essa foi a decisão mais difícil, porque eu venho da iniciativa privada, nunca mexi com serviço público. Eu via, ao longo dos anos, uma necessidade de Itabirito ter alguém que pudesse fazer algo diferente, fora da curva, e entregar agora no final do nosso mandato uma cidade mais bonita, mais organizada e que a gente possa curtir ela melhor ainda. Aqui está a equipe que chegou com Orlando ao final do 2º mandato. Secretariado técnico com experiência na área e os mesmos propósitos. Nós precisávamos ter uma equipe fortificada, no sentido de cada um conhecer cada detalhe, né? Principalmente as leis do nosso país, que são fundamentais para você não errar e para você ser rápido, né? Você fazer uma aquisição, uma compra, uma licitação numa prefeitura, não é fácil. O processo é difícil. Ele, se não souber fazer, ele pode ser longo. Itabirito entrou em uma nova era com a metodologia de gestão profissional, que tem processos eficientes, eficazes e o absoluto controle das ações de todas as áreas da prefeitura. Desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre, a gente vai capacitando todo o time da secretaria para que eles possam, de fato, entregar aquilo que foi planejado. Desta forma, a gente vai, com muita disciplina, com muita capacitação, disseminando essa cultura de gestão que auxilia ao prefeito e os seus secretários a cumprirem com aquilo que estava planejado. Ana Cláudia trabalha na prefeitura há 32 anos e nunca viu tantas mudanças no departamento de licitações. Ana Cláudia, desde janeiro, então, que houve o processo de transformação digital aqui no seu setor e todos os processos já nascem eletronicamente. Muda muito o jeito de trabalhar? Muito, porque agora todo o processo é online, os processos ficaram mais confiáveis, a gente não tem nenhuma chance de perder nenhum documento. Com isso, nós temos o controle total dos processos de licitação. A papelada ainda não foi definitivamente arquivada, porque o setor está em fase de transição. Mas em breve, dados, informações e análises só vão circular por aqui em formato digital, garantindo mais que controle, a lisura de qualquer licitação, seja da compra de canetas ou a renovação da frota municipal. O que o Aquila implantou de mudanças? O que nós contribuímos para a implementação desse compromisso de gestão foi a transformação digital do processo de licitação na Prefeitura de Itabirito. O foco em governança e transparência sempre foi um compromisso desta gestão. Não havia treinamento dos servidores, um mesmo procedimento, então um entendia um pouco mais do que o outro. Os investimentos na gestão profissional colocaram a prestação de contas de Itabirito em outro nível, e isso chamou a atenção da Controladoria Geral da União. Daniela, a adoção dos recursos da inteligência artificial que foram concedidos aí gratuitamente pela Controladoria Geral da União do Governo Federal só foi possível porque vocês já instalaram aqui uma gestão profissional, não é isso? Exatamente. Nós fomos escolhidos entre 50 municípios piloto para utilizar a inteligência artificial graças à nossa estruturação na gestão Orlando. O que está sendo feito? Nós conseguimos otimizar a análise dos processos de licitação, porque a prefeitura precisa executar as compras públicas. Sônia também é da equipe de licitações. Depois que a IA chegou aqui, Sônia não vai embora diariamente deixando centenas de orçamentos acumulados. A análise passou a ser por meio de amostragem inteligente. Antigamente passava tudo por aqui. Todos.
todos. E aí vocês gastavam tempo com, às vezes, algo que era irrelevante, deixando de dar uma atenção perfeita para aquilo que era essencial. Com certeza, era isso que acontecia porque ficavam muito sobrecarregados de trabalho. O processo de licitação é onde vai a maior demanda do orçamento, né? Então, imaginam mais de 400 processos de licitação para analisar manualmente. Era um trabalho praticamente impossível e sujeito a erros, né? Com a inteligência artificial, não. Se a inteligência artificial identifica que determinado contrato está incoerente, ele já é barrado antes de ser assinado. Volta para correção. Evita-se pagamentos errados ou mesmo longos processos judiciais em caso de contestação. O que a prefeitura ganha e o que a população ganha com isso? A população ganha mais transparência, mais confiança na gestão. A prefeitura ganha também porque aí a gente desenvolve outros tipos de trabalho beneficiando a população. Outra mudança nos bastidores da gestão Orlando Caldeira foi o perfil peculiar e ainda incomum do secretariado. A maioria são mulheres. Qual foi o critério do seu secretariado? Indiscutivelmente, a mulher ela tem uma sutileza, uma forma de trabalhar, ela é aguçada, a mulher é mais ousada. Quando olhamos o quadro geral de servidores, o perfil se repete. A prefeitura hoje, 80% dos nossos funcionários, nossos colegas de trabalho, colaboradores são mulheres. E a nossa secretaria, quase 60% são mulheres. Bianca é uma delas e já está no 3º mandato no comando da Secretaria de Comunicação. Tem sido o papel dela anunciar as decisões, projetos e as intenções da prefeitura aos 4 cantos da cidade. Bianca se lembra bem da primeira missão que recebeu do prefeito Orlando. Primeira coisa que ele quis é que a gente falasse com todo mundo. Procurasse tanto na área rural quanto no centro. A gente não podia preocupar só com as pessoas daqui, só com quem tem acesso à internet. Então ele pediu que a gente fizesse mais jornais, carros de som, panfletos, que a gente conseguisse chegar em toda a cidade. A gestão profissional também mudou o jeito desta equipe trabalhar e novos investimentos foram feitos. A gente conseguiu ampliar o parque tecnológico daqui, computadores, câmeras e todo o aparato que é necessário para a gente desenvolver o meu trabalho. Antigamente, como é que era? Tínhamos poucos computadores antigos, né, não davam conta do recado mesmo, e uma câmera. Mais tecnologia na ponta dos dedos e no controle dos processos. Bianca e Lidiane também foram capacitadas pela equipe do Áquila para ter um outro nível de desempenho no comando da pasta. Quando você está no trabalho, você não percebe que tem etapas que você precisa seguir, que tem indicadores que você precisa prestar atenção para que ele faça a diferença no seu trabalho. Muda o ritmo de trabalho e muda o foco da gente, não é? O resultado é o que importa, a população recebeu o que precisa, a gente tem que ter isso como meta e como meta clara. Então a gente sabe onde a gente quer chegar, entendendo aquilo que precisa ser feito. Isso é imprescindível? Com certeza, né? Se a gente não tem onde medir, como é que a gente vai comparar se a gente está melhorando ou se a gente está piorando? A gente precisa de dados. Dados são a matéria-prima da Secretaria de Planejamento e Orçamento. Por aqui passam os principais projetos e decisões de toda a prefeitura. O planejamento, ele é o coração da administração pública. Porque se você não se planeja, você não organiza as políticas públicas, você não consegue atingir as áreas necessárias. Antes de planejar, diagnosticar. Com a ajuda dos consultores do Áquila, a Prefeitura de Itabirito foi analisada em todos os parâmetros da robusta plataforma IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, composto por 6 pilares e 72 indicadores. Governança, eficiência fiscal e transparência é o pilar 1, depois educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e, por fim, o 6º pilar, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O raio-x de Itabirito mostrou tudo o que precisava ser melhorado. Com esse relatório em mãos, era hora de planejar a realização dos compromissos de gestão assumidos pelo prefeito Orlando Caldeira lá em 2019, que o eleitor chama de promessas. Como é que o Áquila ajuda o prefeito a realizar esses compromissos de gestão? A gente faz a correlação de todos os compromissos que estavam no plano de governo com a estrutura atual da prefeitura e desdobra isso por secretaria e o que vai ser entregue no 1º, 2º, 3º e 4º ano de gestão. Uma vez isso feito,
a gente começa a fazer um acompanhamento mensal daquilo que estava planejado com aquilo que está sendo entregue por cada um dos seus secretários e os times de cada secretaria. Com isso, o programa Metas e Compromissos foi implementado. Esse diagnóstico inicial foi importante porque ali nós redirecionamos as bases que iríamos trabalhar e o Áquila participou conosco desde o começo. Esse programa, né, Metas e Compromissos, que nós colocamos aqui através do Inteligência Compartilhada, ele levou Itabirito ao resultado que foi entregue em 2024. Gestão pública só se faz com dados, com indicadores, para você entender os anseios da população. E quando você não tem esses dados, você não sabe para onde vai. Você não tem como fazer o dinheiro chegar na ponta. O Áquila apareceu para a nossa administração como uma grande oportunidade da gente dar uma velocidade de dinamismo naquilo que a gente queria. Ou seja, a expertise da equipe do Áquila, que é fundamental quando você tem profissionais que possam nos garantir e assegurar que a gente está no caminho certo. Para cada momento de cada trabalho existe uma data de início e de fim. E ali você seguir e eliminar os caminhos críticos, todos os problemas que você vai encontrando naquele meio daquele projeto. E foi onde o Áquila entrou perfeitamente dentro dessa história, porque ele pôde trazer para nós aquilo que nós precisávamos, que era exatamente fortalecer o time com o planejamento, a organização e uma gestão eficaz, que ele já tinha conhecimento, ele já tinha essa expertise. Itabirito hoje é uma cidade preparada para o futuro. Só tem futuro quem constrói um presente forte, quem trabalha forte para construir algo que seja perene, que fique um legado. Legado que tem mais de 53 mil testemunhas. A população de Itabirito, inclusive, cresceu nos últimos anos, segundo o último censo, 17%. E cresceu também o resultado da cidade aos olhos do Brasil. Aonde nós vamos, Itabirito hoje tem um reconhecimento. Seja dos prefeitos, seja dos deputados, seja dos senadores, aonde nós vamos, nós temos reconhecimento. E esse reconhecimento não é meu, é nosso. Eu tenho certeza que a nossa Itabirito está no rumo certo. Veja no próximo programa. Os avanços em Itabirito chegam a outras áreas como esporte, turismo, educação, infraestrutura e até na remuneração dos servidores. E vamos saber o que o morador acha de tudo isso. O novo prefeito Hélio da Mata também vai contar sobre a Itabirito dos próximos anos. A metodologia de gestão pública que o Áquila criou tem esse objetivo: ajudar os municípios brasileiros a serem prósperos. E isso só é possível quando prefeitos, secretários e servidores estão alinhados e preparados para assumir metas e responsabilidades. Está tudo neste livro, Cidades Excelentes, Gestão que Transforma a Realidade dos Municípios Brasileiros. Você acessa a Livraria do Áquila pelo QR Code que aparece na tela. Lá você terá acesso a todos os nossos livros sobre gestão. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!